Boa tarde a todos. Todos estão me escutando? Pois bem, a partir de agora vocês podem colocar o nome completo de vocês e a matrícula, para efeito de registro na sala. Acredito que todos entraram pelo cadastro e o cadastro vai produzir o certificado para vocês, né? Então, a nossa missão hoje, na nossa webinar, é discutir um pouco sobre o que está acontecendo, né? Então, a permissão que eu tenho nesse momento é de discutir sem valorizar a área de conhecimento, mas é uma discussão onde vamos nos deparar com questões econômicas, filosóficas, e do direito, né, administrativo e etc., né, sem o rigor teórico, metodológico dessas áreas de conhecimento. Então, para isso, eu passo a mostrar para vocês de onde surgiu essa ideia. Logo no início da quarentena, né, que não é mais quarentena, ela já está uma sessentena partindo para noventena, algumas coisas me chamaram a atenção, né, e o pensamento irrequieto, a vontade de aprender nunca me foi uma coisa menor, sempre é uma coisa que me deu prazer e sempre me deu vontade de pesquisar e de interrelacionar o conhecimento. Uma das minhas missões aqui no curso de Direito, para quem não me conhece, deve ter alunos de outras áreas de conhecimento. Meu nome é André Luiz de Lima, sou professor, né, TI do curso de Direito e leciono esse semestre nas áreas de Direitos Humanos, Direito Ambiental, né, além das interdisciplinares. Então, nessa dinâmica, eu parto do incômodo relacionado a essa questão que estamos passando. Para isso, eu vou ampliar aqui um slide para que a gente possa situar a nossa fala. Então, esse camarada que vocês estão vendo aí é o que me fez resgatar uma linha de pensamento antiga. Li pouca coisa dele, mas e principalmente esse título, ele reflete um dos nomes, né, da, de um dos livros. É Albert Camus, que para em francês é Albert Camus, né? Um cara de ator da década de 50. Porque ele escreve esse livro chamado Homem Revoltado, né? Ele escreve por um grande incômodo que ele está saindo ele é francês, né?
de uma colônia francesa chamada Argélia, que até hoje não é mais colônia francesa. E ele escreve para num pós-guerra, né? E numa preocupação filosófica dele. É um escritor, ganhador de literatura. E é conhecido mundialmente. Então, me passa parte do seguinte: desde o desenvolvimento do pensamento moderno, eu coloco aqui nessa figura o homem vitruviano. Esse homem vitruviano, ele é o ícone, né, do antropocentrismo, né, na dimensão de que o homem agora ele se tornava agente, sujeito desse processo moderno, e com isso a evolução culminaria no pensamento científico. Esse pensamento científico ele permitiria, né, que o homem se tornasse o centro, né, racional e grande solucionador dos problemas que assolavam toda a humanidade. Então é esse homem que Camus apresenta. Mas esse homem não está livre. Camus apresenta a possibilidade desse homem, de liberdade desse homem. É por isso essa estrutura, essa história, né, que é uma história que fala de uma doença. Só que a grande mérito do autor é que a doença é apenas um catalisador do que ele vai discutir sobre o comportamento da organização social que se cria nessa doença. Então ele comenta sobre os personagens, né, juiz, padre, que vivem numa sociedade e de repente as pessoas começam a adoecer e ele começa a discutir a questão de uma narrativa, né? Não é uma narrativa da doença, é uma narrativa de uma organização social, de uma apresentação social que se pensava um dia nunca ser mudada, mas com a questão da doença, ela se torna uma aceleração e uma rediscussão seria o posicionamento das pessoas na sociedade. Então, é mais ou menos o enredo o enredo do filme não, do livro, e ele vai, né, discutir sobre essas perspectivas, né? Absurdo. O que seria o absurdo para Camus? O absurdo para Camus é exatamente a condição que nós vivíamos anteriormente, uma condição que nós estávamos tranquilos, que nós estávamos com projetos para a vida, que toda a estrutura em volta de nós estava se redimensionando, mas, de certa forma, nós tínhamos um controle sobre essa dimensão. Então, nessa dimensão do pensador, né, o homem se torna fruto do que ele chama fruto do absurdo, né? E com a questão da doença, há um resgate, ou uma tentativa de resgate da condição dos valores humanos. É
mais ou menos o que nós estamos nos deparando dentro da nossa realidade. Quando a perspectiva de morrer se torna uma, uma condição aparente, nós nos resguardamos e começamos a pensar sobre a nossa condição humana. Nós vivemos em sociedade. Hoje a gente é limitado nessa vivência. De repente, todo mundo voltou para casa. Um local que, no desenvolvimento social, era o local onde poucos tinham tanto tempo para ficar. Muitas pessoas acordavam, iam para o trabalho e só voltavam à noite. Então, a casa era apenas um refúgio. E nesse refúgio, a significação social era maior do que a própria casa. Então, nessa dimensão, com a doença que Camus apresenta, toda essa questão de morte né, é colocado numa aceleração viral que o autor apresenta. Então, o vírus também se torna uma questão social. O vírus se torna uma apresentação, né, das incompetências, das inconsistências dessa organização social. Então, o autor está fazendo exatamente um exercício que é um exercício metafórico, né? Um exercício narrado. Nunca existiu o que ele falou, mas existe o que ele comentou. Comentou sobre a relação entre a doença, a morte e a vida, nossos valores e tudo o que está associado a isso. Então, o homem revoltado, o que seria então o homem revoltado? O homem revoltado seria, né? Ele seria aquele ser que se posicionaria diante da opacidade, né? Da questão opaca, da questão da não transcendência, da questão da do não desenvolvimento, da não crítica. Então, esse homem revoltado de Camus é exatamente esse posicionamento que o indivíduo deve tomar para vivenciar uma nova vida, vivenciar uma nova crítica, ou vivenciar para além dessa realidade que a própria doença expõe. Não é novidade para nós o que Camus acabou de falar. Né? O que nós estamos vivendo hoje é exatamente, não é nos seus detalhes, mas exatamente o que ele apresentou. Nós estamos diante de um vírus. Eu lembro das minhas aulas de biologia, lembro que o vírus era uma das piores, as estruturas mais simples. De repente, esse vírus se torna uma pandemia, né? E quando se torna uma pandemia, nós não temos ainda a cura e muito menos não temos os efeitos que ele provoca, todos os efeitos que ele provoca dentro do corpo humano. Qual seria a solução para isso? A solução para isso foi a radicalização através da volta para casa. Então, voltamos para casa e toda essa dinâmica, né, moral, visto lá no livro dele, toda essa dinâmica de necessidade de gestão, necessidade de um apoio espiritual, de um apoio psicológico, né, necessidade de uma família, necessidade de uma casa, necessidade de comida, é colocado em prática, é colocado na nossa mão e nós temos que decidir ou com todas as cartas que eu falei agora, ou com poucas cartas, né?
tornando a vida um local de significação. Então, para isso, eu comecei a dar uma pesquisada de onde se poderia tirar alguma informação. E uma das entrevistas que eu percebi dos autores que eu estou baseado nesse pensamento, uma das foi a citação de um documentário, é um livro, né? Depois virou documentário. Eu tenho tanto o livro como também esse documentário, chamado A Evolução da Humanidade, Armas, Germes e Aço. É um pensador, acho que é biólogo, ele, ele se coloca diante de uma reflexão, que é uma reflexão, e nessa reflexão, que até hoje nós estamos a se perguntar por que existiam civilizações, né? E por que alguns grupos humanos não desenvolveram. Exercício significativo nessa leitura desse autor, resumindo, né, todo o livro dele, juntamente com o documentário, né, ele vai elencar todas essa estrutura para se criar uma civilização. Maias, astecas, né, incas, mesopotâmio, grego, etc, etc, etc. Mas atenção, né? Eu não estava lembrado, mas na entrevista me chamou a atenção. As nossas relações com os animais, né, provoca consumo, né, a proximidade, as doenças epidêmicas. Então é a primeira grande, nosso grande apontamento é que a Terra, a raça humana, sempre esteve em contato com outros animais, e esse contato, seja de consumo, seja de proximidade, esse contato ele provocou e vai provocar o que nós chamamos de doenças epidêmicas, né? Doenças transmissíveis. Então, nessa dinâmica civilizatória nossa, a, se você fizer uma regressão, você vai perceber que já tivemos problemas, grandes problemas com ratos, tivemos grandes problemas com o consumo da própria carne humana, tivemos grandes problemas da proximidade com as baratas e também tivemos grandes problemas com a proximidade com os morcegos. Por sinal, é uma tese que diz que a mutação do Covid advém de uma prática cultural chinesa de uma sopa de morcego. Imagina uma sopa de morcego, deve ser uma coisa deliciosa, mas enfim. Cultura é assim mesmo. Cultura é para exatamente nos colocar numa posição de repugnância, né, etnocêntrica em relação ao que os outros são. A falta de higiene também é uma das questões importantes para a nossa realidade. E, diante disso, a manipulação de alimentos ela é uma das questões primordiais para que as doenças se propaguem. Então, nessa dimensão, outra questão para a gente refletir é que, durante todo esse conceito, né, pelo menos a história ocidental, nos apresenta três grandes momentos, né? Não é três grandes momentos, dois grandes momentos, né? Vamos colocar aqui a
vamos colocar aqui a pandemia do Covid como um grande momento de mortes em grande escala. Nós tivemos a peste negra, né, que assolou a Europa. A peste negra, ela também conhecida como a peste bubônica, né, transmitida pelos ratos, pela pulga do rato. Ela aconteceu entre 1346 e 1351, então ela durou 4 anos. Nesses 4 anos, né, ela matou, claro que nós não tínhamos aí nessa época dados estatísticos precisos, mas fazia um cálculo mais ou menos aproximado, né? Os matemáticos têm capacidade para fazer isso. Então, nessa dimensão, pessoal, a peste negra matou entre 1346 e 1351 entre 75 a 200 milhões de pessoas, né? Ela na Europa ela mata numa proporcionalidade quase 50% da população na Europa. A Europa passou 200 anos para voltar ao número anterior antes da doença. Aí, tudo bem, você pode me dizer, professor, mas na peste negra, a medicina era precária, ok. O que se recomendava na peste negra na época era principalmente a sangria. Não é aquela bebidinha que se toma com um pouco de vinho e algumas frutas, não. A sangria é uma faquinha nas veias e a pessoa sangrava, né? Alguns se curavam, acredito que não era por causa disso, mas enfim, acreditava que a pessoa se curava, algum outro se curava, a maioria morria, porque perdia muito sangue e já estava fraco, e perdendo sangue dava certinho. Também foi muito usado os corpos, né, das pessoas, e não se tinha nenhuma perspectiva de higiene, né, e nessa perspectiva não higiênica, os corpos eram jogados na rua, né, ou em alguma batalha, as pessoas colocavam naquelas catapultas, né, que jogavam pedras e colocavam um corpo e jogavam para dentro do castelo. A mente humana era fantástica, né? A morte era uma questão dimensional gigantesca, mas a gente pode considerar uma pandemia porque nessa época a América não era conhecida, não ter sido tomada pelos europeus ainda. Então nesse meio termo, pessoal, a grande além da peste negra, um grande momento que nós passamos de morte em grande quantidade foi a gripe espanhola, né? Desta vez, talvez não seja um animal, mas foi a sujeira das trincheiras, né, na Primeira Guerra Mundial e a contaminação em grande escala, né, de comida, de local e tudo mais, que se apresentou para o mundo depois do final da Guerra Mundial. Os feridos e os doentes foram devolvidos aos seus países e a grande transmissão ocorreu, né? Na gripe espanhola, ela só dura 2 anos, ela mata 50 milhões de pessoas. Então está muito longe do Covid, está muito longe da peste negra, né? Está muito longe dessas questões que a gente está discutindo aqui. Então, essa foto que é aqui no centro do slide mostra claramente que as pessoas usavam máscara, né? Era obrigatório você usar máscara quando saísse ou tivesse em deslocamento ou propriamente dentro de casa. Mas ao que nós estamos passando, né, nos mostra também que, novamente, nós fomos visitados pela morte. E como nós fomos visitados pela morte, voltando à perspectiva do Camus, nós precisamos também resgatar os valores da vida.
e a única possibilidade de resultados da vida é a revolta. Entenda a revolta aqui, claro que ele estava realmente pensando numa revolta, o tempo histórico de Camus. Ele sai da Segunda Guerra Mundial e entra ele lutou na resistência francesa contra os nazistas. Ele sai e começa o período de descolonização, principalmente da África e também de alguns países, algumas lutas armadas, tomada de poder. Então, a palavra revolta é propícia para aquela época, mas a nossa palavra aqui talvez não seja revolta, né? Talvez encontre um homem. Que tipo de homem nós estamos querendo apresentar, né? O Camus apresentou um homem revoltado contra uma estrutura que para ele não resolveu e não resolveria a estrutura da doença, da peste que ele estava escrevendo. Não sei que homem nós vamos colocar, tendo aqui homem numa perspectiva genérica. Não sei que homem nós vamos colocar, homem ou mulher, vamos colocar aqui qual seria o substituto da palavra revoltado, né? Então, para isso, a presença da morte nos três momentos da humanidade que ela se colocou diante dessa condição tão aparente, nos leva a refletir principalmente sobre a vida. E se é sobre a vida, nos leva a refletir também sobre a questão do homem revoltado. Para isso, eu andei nos últimos meses observando alguns palestrantes, né, midiáticos. Eu me tornei agora mais numa questão visual. As entrevistas que esses pensadores, Karnal, Pondé, Cortella e o Clóvis de Barros deram sobre a questão da nossa condição atual. Seria mais ou menos uma revisitação do homem revoltado nos tempos atuais, né? E para isso eu alenquei 4 posições que são importantes e que, de certa maneira, existia também em algumas passagens do livro do Camus. Não na sua sequência lógica, mas em algumas passagens. Então, retirei fragmentos do pensamento de cada autor desse, não quer dizer que é uma sequência lógica, valorizando mais ou menos um, mas que tem uma estrutura que me dê uma condição de debater com vocês sobre essa dimensão, né, do Covid. Então, saímos de toda essa perspectiva histórica, fundamental, importantíssima, para que entrar no que nós consideramos o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, vamos lá. Então, a primeira grande questão, a epidemia, o que a epidemia nos revela? Na palavra de algum deles, a epidemia revela nossas desigualdades e nossas escolhas. Ou, na palavra de Clóvis, as informações que não queremos ouvir, que não queremos ouvir. A insegurança, a morte, a desorganização, o medo, a quarentena. Precisamos de lucidez, paz, amor e respeito. Então, as duas primeiras colocações que fazem aqui, extremamente reveladoras, né? Ela apresenta nossa desigualdade e nossas escolhas, né? O vírus vai atacar quem estiver com imunidade baixa e não tomar as medidas claras a esse respeito. Segundo Pondé, nesse contexto,
a ciência está inserida nesse ambiente extra-racional, econômico, verbas de pesquisa, interesses políticos, vaidades institucionais. Então, nessa dimensão, logo no primeiro slide, é um misto de questão social, sentimento humano, né? E a apresentação catalisadora do vírus. Então, ele conseguiu mexer, né? Ele conseguiu revelar, nesses meses, tudo aquilo que nos é desprazeroso, tudo aquilo que nos é não racional. E toda essa discussão entre economia, política e sociedade e indivíduo. Passando para o próximo slide, uma colocação importantíssima, que também está lá no livro de Camus: o vírus não é moral, né? Quem é moral somos nós. Ele lembra o Karnal, que é Karnal que escreve isso aqui, que muitas pessoas morrem no mundo. E principalmente no Brasil, ele elenca, principalmente no Brasil, muitas crianças não morrem de diarreia. Não são poucas, não. Por incrível que pareça, no mundo, a diarreia é a nona. No mundo morre 50 milhões de pessoas, se não me engano, por ano. E a diarreia é a nona causa morte. A tuberculose é a 10ª causa morte. No Brasil, existem 200 casos diagnosticados por dia de tuberculose. O que é tuberculose? É uma doença antiga pra caramba. A doença voltada exatamente pelas condições de vida do ser humano. Ela tem cura, certeza. Mas para mostrar para vocês que, assim, essa dimensão que nós estamos vivendo hoje, de pânico, de não solução, etc., etc., está intimamente ligado a uma relação que nós fomos colocados. Aí vem a velha questão: fomos colocados e o nosso comportamento não revoltado e submisso nos colocou nessa condição de não reflexão. Não estou dizendo que vocês saiam de casa. Eu estou falando que vocês precisam entender claramente o que está acontecendo. Como Pondé fala, toda forma de incerteza se transformou num grande problema no mundo moderno. A gente começou a acreditar que, de fato, somos o centro do universo, né? Nós, como sociedade, como indivíduo, não gostamos de viver na incerteza. Nós escutar que a coisa está insegura, que a coisa não vai acontecer. E isso, quando toma uma dimensão geral, coletiva, isso se torna angustiante. É isso que os autores estão colocando. Além da perspectiva que o vírus não faz, né, escolha de pessoas, ele não escolhe sociedades, mas ele revela. A partir desse momento, o vírus é revelador. A partir desse momento, o vírus apresenta aquilo que os seus ouvidos não querem escutar. A partir desse momento, o vírus provoca em você as incertezas. Então, é nessa dimensão que nós estamos inseridos, que acabamos de falar. Porém, no momento que ocorre uma doença, ela revela escolhas, e essas escolhas são morais. Ou seja, que há no Brasil gente morrendo por doença que tem tratamento e gente que não pode fazer isolamento porque vive em espaço apertado em comunidades. Isso é moral, né? Ah, volte para casa. Que casa, camarada? Ah, volte para o seio da sua família. Que família? Então, assim, e aí? O que é que vão fazer? O que é que essas pessoas vão... Como é que vamos tratar essas pessoas? Dúvida. Dúvida metódica. Como é que nós vamos resolver isso? Então, assim, é isso que o Karnal está falando. O vírus se tornou algo extremamente catalisador. Catalisador, quando eu falo, ele acelera.
se vem numa dimensão tranquila, em tese, tranquila, terminando um curso, eu vou me formar no final do ano, tudo que eu pensei naquele dia que eu sentei conversando com uma pessoa num bar, ou numa lanchonete, ou sentado, voltando para casa, tudo que aquele que eu projetei não vai acontecer. Não aconteceu. Todo mundo tem esse momento, né? Todo mundo tem esse momento de projetar para o próximo, principalmente na minha dimensão de trabalho, eu projeto para os semestres, né? O que é que eu vou fazer no semestre? Quais os meus objetivos? Tudo que eu planejei não deu certo. Voltei para casa. Tive que me reprogramar. Eu espero também que vocês se reprogramem, porque o que o vírus apresenta a você, né, não é uma coisa boa. Ele apresenta aquilo que nós não queremos. Ele apresenta o que está lá no livro de Camus. Ele apresenta a dimensão imposta a você, que você teve que voltar e se redimensionar e sentar de frente da televisão para ela querer programar você. Então é nessa dimensão que esses autores estão colocando essas reflexões. Entendam, isso não são regras, né? Não são regras. Eles não estão com a solução para o mundo, mas estão colocando para vocês como isso pode ser dimensionado. Mas, segundo Karnal, estão revelando algo que, para mim, é o mais trágico dessa epidemia. Criamos uma desigualdade tão brutal no Brasil que até a morte é desigual, certeza. Até a forma de tratar as pessoas que morrem. De vez em quando a gente escuta na televisão que o pessoal trocou no cadáver. Desenterrar a pessoa para colocar no caixão certo, sem direito né, toda a aproximação familiar. Então, tudo isso, pessoal, é aquilo que a gente não quer escutar. É aquilo que os autores estão colocando. Há pessoas que não podem fazer quarentena porque não tem R$ 10 para chegar ao dia seguinte e nem comida no refrigerador. Isso é moral, é algo para se pensar. Eu não tenho nenhuma raiva do vírus, da bactéria. Tenho raiva de gente. Todos somos culpados pela sociedade construída. Puramente Camus. Então, nessa dimensão da primeira pergunta, é posto para você exatamente isso. Não queremos achar, não gostamos de incerteza, não gostamos de escutar as coisas que estão na televisão. O vírus é revelador da nossa questão da organização social, dos nossos problemas sociais históricos no Brasil, e tudo isso ele vai nos revelando. Um vírus que, segundo todos os pensadores, ele não tem a nossa condição humana, é um vírus amoral, né? A segunda questão, como fica a informação, a linguagem informativa, né? Junto com a crise, nós vivemos um aumento da irracionalidade. As pessoas que querem sair, as pessoas que querem fazer festa, querem voltar à dimensão anterior, né? Isso é bíblico, né? Moisés, naquela saga dele para encontrar a Terra Prometida. As pessoas queriam, quando viram que a Terra Prometida estava tão longe, começaram a criar, né, a perspectiva de revoltar às dimensões passadas, né? De negação da ciência e de buscar por caminhos que não sejam mais indicados. Onde é local de debate não é dentro das universidades, é dentro das redes sociais, né? As redes sociais ela tem uma grande capacidade de propagação a essa dinâmica, né? Também temos também essa perspectiva da narrativa da convivência. Nossas práticas são sempre rotineiras e habituais. Existe uma necessidade imposta de fora, segundo Clovis, né? Nós estamos agora numa vida que precisamos pensar, porque segundo ele, uma vida não pensada é uma vida jogada no lixo. Voltamos para casa não é para nos livrar, né, de uma possível contaminação, da possível morte, mas também voltamos para casa para pensar, né, ver as nossas práticas, ver as nossas rotinas.
E se alguém tem a sensibilidade de perceber, essas rotinas, elas agora têm um significado. É claro que a resistência é gigantesca. Eu tenho colegas que trabalham em outros níveis de educacionais e percebem claramente que os pais estão revoltados porque não são professores, que não têm a obrigação de ensinar os filhos, como se aí vem a questão, e aí, qual é a responsabilidade dos pais, então? Qual era a nossa responsabilidade antes da epidemia, da pandemia? Olha só essa dimensão que eles estão colocando, né? Essa linguagem que anterior e que teima em não querer mudar. E precisa ser pensado, né? E uma vida não pensada, segundo o próprio Clóvis, é uma vida que não tem sentido. Cortella, ele coloca, né, resgata Descartes e bota na questão da dúvida metódica descartiana, colocando que nós precisamos duvidar, né? Duvidar de não duvidar não duvidar irracionalmente, duvidar racionalmente. Nós precisamos repensar a nossa vida. Aquela conversinha que nós tínhamos há 6 meses atrás, antes de começar esse semestre, precisa ser repensada. O que é que vocês vão fazer daqui para quando acabar tudo isso? O que é que nós planejamos para fazer daqui para frente? Então, são dúvidas, né? O Cortella aponta o Descartes, né? Claro que eu tenho algumas restrições sobre Descartes, mas, enfim, ele colocou e eu coloquei para vocês mostrarem que, no momento desse, o autor lembrou de um pensador antigão, responsável por que a situação disciplinar que nós vivemos hoje no mundo, na área de conhecimento. E também, aí, logo em seguida, ele vai assim, da capacidade de perceber, será que nós estamos vivendo de modo mais correto coletivamente? Será que a nossa injustiça de partilha da economia dos bens na cidade está no caminho correto? Será que consigo lidar com isso como um momento transitório ou uma lição que a gente retoma mais adiante e reinventa nosso modo de ser? São questões. Perguntar, professor, quando terminar tudo isso, vai ser tudo diferente? Não. Algumas coisas vão mudar. Tomara que essa coisa, que a gente retome essa mudança. Porque nós estamos colocando em mãos de pessoas e de estruturas que não deveriam nos colocar. Mas é o momento de pensar exatamente isso. Vocês perceberam que uma das coisas que eu tenho pensado bastante na minha vida é essa questão da nossa materialidade. Como as coisas se tornaram sem significado praticamente nenhum. Principalmente nossas roupas, né? Quantidade de roupa no guarda-roupa, quantidade de coisas que nós temos. E, de repente, essas coisas, praticamente, aqueles que estão realmente dentro de casa, não aqueles que estão trabalhando, praticamente se tornou um grande entulho, né? Há muito tempo que muita coisa não é lavada, muita coisa não é provada, e etc, etc. Esse meio social nosso, né? Essa volta nossa também vai demorar um tempo, mesmo depois desse redimensionamento. Pela primeira vez, a gripe espanhola, a ciência não estava tão desenvolvida, né, como ela está hoje. Mas a certeza que nós teremos novas pandemias é clara. Apesar de todo o avanço científico que nós temos, ainda estamos lidando ainda, tentando acelerar um processo de cura. Então, é nessa direção, né, devemos perceber nossos limites, além de perceber o nosso avanço, perceber nossos limites. Então, nisso, passamos para o que, para mim, as duas partes são importantes que passaram,
o que o vírus nos apresenta, né? A linguagem que o vírus está provocando, essa relação entre ciência, essa relação entre irracionalidades, essa relação entre interesses econômicos, interesses, né, políticos, etc., etc., chegamos no problema de gestão, né? O nosso problema de gestão é terrível, né? Precisamos de bons administradores, competentes, técnicos que parem de ideologizar essas questões. Precisamos de pessoas que parem de fazer leituras políticas de remédio, de vacina, de política e tomem as decisões mais adequadas. É só o que nós estamos vendo. Nós não estamos vendo, né, a nossa carência de leis serem supridas. Estamos tentando e vendo uma briga política por posicionamentos, por verbas, por interesses outros. A democracia tem uma característica de transformar tudo em política, ok. Né? O Pondé fala exatamente isso. Nós vemos no mundo político, mas entenda, uma coisa é a política, outra coisa é transformá-la. Tem pessoas morrendo. Nós não precisamos dizer que as pessoas estão morrendo. As pessoas precisam de assistência. Existe uma grande carência de educação no Brasil. As pessoas não estão, porque é pela própria ignorância educacional. Mas eu não vou deixar essas pessoas morrerem. Eu tenho que tomar decisões. E como tenho que tomar decisões, eu preciso, né, diante disso, me colocar. Existe realmente uma desorientação, né, na questão pública. E nessa questão pública é necessário, né, pessoas, né, que colocam a prova uma relação de desafio da própria natureza nacional. Nós precisamos resgatar o espírito público. Difícil? Muito difícil. Muito difícil. Porque nós, queira ou não queira, nós temos práticas, né, políticas muito antigas, né? Nós tratamos política como se fosse política partidária, como se fosse time de futebol. E nessa dimensão do time de futebol, nós sofremos e cada vez mais com esses problemas. Nós precisamos de pessoas que pensem, né? Digo várias teses lá na sala de aula sobre as casas legislativas, sobre as pessoas que fazem as nossas leis, que pensam, planejam nossa questão pública, e muitas vezes a grande maioria delas não estão muito interessadas. Se vocês perceberem, grande parte dos nossos legisladores estão em casa, né, discutindo coisas e brigando, né, dentro dessa estrutura. Os governadores, né, o presidente com... Então, a questão da insegurança passa também a ser uma narrativa política também, né? Isso a gente já está inseguro com o vírus. Imagine inseguro com as decisões políticas. Aí a coisa começa a ficar ruim mesmo. As pessoas estão começando a adoecer dentro de casa, adoecer psicologicamente. Entramos na última parte, né? Qual seria então o sentido da vida? O canal fala que eu poderia dizer que viver a que se destina. É uma resposta que você tem que encontrar. Aliás, eu tenho muito mais clareza sobre o que não pode ser sentido da vida do que aquilo que pode ser sentido da vida. O que não pode ser sentido da vida, usando um pouquinho de Kant e um pouquinho de Sartre, são as coisas que não tenham ética, que excluam o outro e não possam se tornar propostas universais, né? A preocupação com o outro não precisa ser ler Sartre, ler Kant, né? Precisa apenas o que você sente, observe o mundo e fala assim: essa minha ação vai prejudicar alguém? Se eu falar mal de alguém, essa pessoa vai prejudicá-la? Né? Então, são essas coisas que o Karnal, claro, que é um teórico, ele precisa usar da teoria, porque a cabeça dele está cheia de teoria, então coloca isso. Né? Então, se da vida começa voltando a um pouco do que o Camus falou, esse homem revoltado, esse homem, né, precisa entender o que é sentido da vida.
Ele não precisa de alguém para dizer assim, não precisa de um camarada de autoajuda, não precisa, talvez, de um padre ou de um pastor, não precisa que alguém fale isso para ele ou para ela. Ele precisa entender qual o sentido da vida. Então, para isso, novamente, precisamos refletir. Né? Esses momentos dentro de casa são momentos importantíssimos. Claro, eu estou doido para sair de casa. Mas, no momento que eu estou nessa agonia, sento, começo a pensar, falo com minha esposa, discuto com colegas na rede social, coisas que enaltecem. Não fico colocando coisas que estão fake news, né, absurdos e tudo mais, e idealizando essa questão política, etc. Dificilmente eu coloco isso. Eu reflito sobre as informações, né? E percebo claramente. É por isso que foi fácil entender de que esses dois momentos do homem, né, do homem revoltado em Camus para o homem revoltado no dia de hoje são assemelhados. Existe uma narrativa que nos prejudica, uma narrativa política, uma narrativa da vida, um sentido. Mas nós precisamos, como indivíduos, viver dentro desse narrativo, mas com o poder da autonomia, né? Esse é o lado ruim das guerras, das situações que ameaçam a vida. Elas revelam pessoas que não têm escrúpulos, mas também revelam heróis. É o que está acontecendo hoje. Tem gente trabalhando pelos moradores de rua e tem gente lucrando com a crise, tal como acontece em qualquer crise. Os canários perdem as máscaras. Tá fácil de entender quem é quem, né? Mas citando Sartre, nós estamos obrigados à liberdade. Eu tenho sempre tomar melhor e mais ponderada decisão, que não comprometa o valor da vida, não infrinja os valores éticos e que deixe possibilidade em aberto. Quanto mais portas você mantiver abertas estrategicamente, evitando portas definitivas, como os vícios ou a morte, mais você continuar podendo refazer escolhas. E é puro Camus. Então, com certeza, eles beberam do mesmo motor. E nisso, em tempos em que a nossa existência física fica ameaçada, o primeiro passo é ficar vivo. Então, fiquem vivo. Portanto, o sentido é de ganhar a existência. Segunda coisa é ficar vivo, mas não em qualquer custo. Ficar vivo com honra. E que significa ficar vivo com honra é ficar vivo sem que a lógica seja do movimento destrutivo, da incapacidade de partilha e de solidariedade. Eu sei que vocês estão escutando coisas que vocês não querem escutar, mas nós não podemos reproduzir isso. Nós não podemos ficar insensíveis a toda essa dinâmica, né? Cada um de vocês vão ter que montar essas estratégias. E isso nós vamos, passo a passo, garantir esse desenvolvimento. E para finalizar, um novo guru surge no momento de crise, né? E por incrível que pareça, quando eu vou ler as 21 lições para o século XXI, né, me lembra Sócrates, né? Sócrates na sua maêutica e na sua dialética. Sócrates saía da sua casa, andava por Atenas e ia conversar com as pessoas. Se você pegar todos esses pontos que ele considera como 21 lições para o século XXI, Sócrates, 99% disso aqui, tirando não confie nos adultos, Sócrates fez. É só para você
perceber de que assim não é novo, nada novo, mas sempre há um direcionamento. Tentem praticá-los. Tentem, pelo menos, dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E algumas subdivisões aqui. Dessas aqui, tentem praticar uma boa parte delas. Aí você vai perceber que vai mudar. Mas cada pessoa aqui dessa sala, isso não é universalizante, não. Cada pessoa dessa sala tem seu modo, né? Mas o modo, né, de um somado com o outro vai dar exatamente o que Camus chamou de revolta, né? A revolta é o momento de que você pensa, você critica, que você pode mudar. Então, essas são as reflexões que eu fiz de algumas leituras relacionadas ao que nós estamos passando. Não é fim, né? Porque eu não estou pensando na morte, mas é um bom começo. Vai começar a pensar sobre tudo isso. Então, encerro minhas palavras com isso, né? E abro para qualquer outra pergunta que vocês possam tirar. Imagem do livro. Aqui. Noah. 21 lições para o século XXI. Tem esse livro e tem o lado de cima, né? O Homem Revoltado. O Noah é mais, podemos dizer assim, para a leitura de hoje, ele é mais suave do que Camus. Perguntas, pessoal? Pois é, Sayonara, exatamente isso. Eu acho, realmente, não sou obrigado com meus filhos, é bem estranho. Mas pior que eu escutei um áudio mesmo. A pessoa ensaiou 3 vezes para dizer assim, é obrigação dos professores dar essa aula. Eu não tenho obrigação nenhuma para ensinar. Agora, você imagine como é que está nesse contexto familiar dentro de uma casa. Acho que o pessoal está se matando, né? É... Professor, a Foi não. situação é difícil e complicada para todos, até mesmo de você conseguir entender o momento que estamos vivendo, porque, quer queiramos ou não, admitindo ou não, nós estamos numa guerra biológica mundial. Isso. Isso já era previsto há anos anteriores. Agora, o povo ainda não se deu de conta que é isso. E um problema: nós estamos enclausurados dentro de nossas residências, em virtude da guerra que não é armamentista, e isso sem saber quando, porque mesmo que liberem para voltar a ter o convívio social, isso tem que ser gradativo em Isso. virtude das consequências que esse vírus que está solto no mundo vai deixar, porque nós não estamos preparados ainda para enfrentá-lo. Ele é invisível, nós não sabemos como ele ataca, e apenas o uso de máscara e o distanciamento evita maiores consequências, mas não é a solução do problema ainda não. Isso. E assim, como foi colocado aqui, tem uma colocação aqui de Gustavo aqui, sobre a questão da nossa quarentena, o aumento da violência doméstica. Aquele que aumentou tanto a violência contra a mulher como contra a criança também. Com Uma coisa está certeza, ligada à outra. com É, certeza, o estado de nervo das pessoas está grande. nós estamos acostumados, nós queremos uma narrativa diferente, mas diante que nós estamos passando, nós precisamos sentar. Nós temos que conviver novamente, dentro de casa. Uma coisa que a gente tinha relegado a segundo plano. A nossa convivência é maior dentro fora da casa. É tanto que a própria arquitetura respondeu a isso. Os apartamentos se tornaram menores e as áreas de lazer se tornaram maiores. Nas áreas de lazer, as pessoas não convivem.
elas montam os seus espaços. Então, nessa dimensão, de repente, todo mundo voltou para dentro de casa. E nós não estávamos acostumados a viver tanto tempo juntos. E viver tanto tempo junto é uma arte. Você tem que viver todo um dia de cada vez. Ah, eu vou planejar, não vou brigar, não vou fazer isso, não. Você tem que pensar a sua casa. Você tem que pensar a conversa com a sua esposa ou com o seu companheiro, né? Você tem que pensar algo que lhe dê vida, não lhe dê obrigação. É diferente de uma coisa da outra. Não tenha dúvida que o que o senhor falou agora é verdade. Esse isolamento em um ambiente fechado de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, que a arquitetura proporciona hoje, servirá tanto para a desunião dos casais, como inclusive aqueles que souberem interpretar a situação, procurar fazer uma melhor convivência com os filhos, esposa e filhos, entendeu? Sim. Porque não é fácil, não é fácil você Não. conviver em 45 metros quadrados num momento de tensão, em que você não sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui conversando, o senhor com o seu trabalho, alguns colegas do mesmo jeito, mas e amanhã, quando a gente tiver que retornar? O que vai entender as universidades quanto à necessidade de maior ou menor número de mestres em salas de aula? Sim. Vai fazer alteração dessas aulas virtuais? Qual foi o impacto? Houve um impacto positivo, negativo? Sim. Vai precisar manter o quadro de funcionários que existe hoje? Exatamente. Uma das questões que estão sendo muito apresentadas nessa volta porque a questão do desemprego é fato. Desde a pandemia, a suspensão de contratos é regra. Então, assim, coloca na mão de uma dimensão estatal, que tem que pagar uma parte dessa suspensão. Mas será que nós vamos precisar de tantos trabalhadores a mais? É isso que o Noah também fala no livro dele. De repente, você, quando chegar à fase de trabalho, eu não pensava nessa dimensão da pandemia. Eu falo na dimensão de que quando você chegar a uma dimensão de trabalho, talvez não tenha trabalho para você. E depois dessa pandemia, a gente pode trabalhar com outra frase. Será que quando nós voltarmos, né, teremos trabalho para todos, pelo menos na dimensão que era anteriormente? Claro que não. Não vai ter. Com certeza. Vamos ter um grande problema social agora na mão, como o pessoal colocou aqui. Além do problema social que está se gerando agora, nós vamos ter um grande problema social pós-pandemia. E aí, qual é a nossa opinião sobre isso? O que é que nós vamos pensar sobre? A pandemia explica o investimento governamental, a perspectiva precária da doação, que é importante, mas e depois? Vão ficar sempre doando, sempre na mão governamental? Como é que essa dinâmica econômica vai começar a girar novamente? É isso, essa questão da incerteza, pessoal por isso coloca. Nós temos que pensar em tudo isso. O que é que vamos fazer? Como é que nós vamos nos redimensionar a partir daí? Será que nós podemos... eu já tenho 53 anos de idade. Temos que redimensionar. Como o cara falou, o rio aqui poluiu, aquele rio lá de Minas Gerais. Eu só sei fazer isso. Não, você sabe fazer outras coisas. Né? Até nisso nós temos que pensar. Eu entendo que o Jesus colocou aqui a questão da comodidade. Nós temos um aparelho, nós temos rede Wi-Fi, nós temos a grande parte, uma parte da população da gente não tem nada disso. Um relato, não sei nem se o aluno está aqui em sala de aula, esqueci até o nome dele, do primeiro período de Direito. Olha a dimensão, como é que vocês entenderam que a gente está falando aqui. A mãe dele, numa filha nobre, paga um colégio particular na zona norte do filho da menina que trabalha na casa dela, né? A empregada que trabalha na casa dela. Aí aconteceu a pandemia.
todo mundo voltou para casa. Aí vem a questão, as aulas vão ser remotas. Não tem Wi-Fi na casa da... Ela não tem dinheiro Triste. para pagar. Mas diante disso, aí vem o brilhantismo da mãe que quer alguma coisa e que o filho corresponde. Falaram com o rapaz da venda, o responsável da venda da vizinha casa dela, e o cara tem um Wi-Fi. O cara permitiu que ele hackeasse o Wi-Fi dele. O menino assiste na calçada, encostado no muro, o que for, mas está construindo. Ele está saindo dessa dimensão, não sei o quê, mas isso é um exemplo de uma pessoa. Agora, imagine isso numa dimensão de bairro, numa dimensão de periferia, né, onde as pessoas não têm nem água encanada, que mata mais pessoas no mundo. A diarreia é um dos motivos, é a falta de água potável. É a nono lugar de morte no mundo. Pessoa tomando água estragada para morrer logo em seguida, principalmente criança. Essa dimensão. Eu Então, assim, questionava, ou eu não? questionava há bem pouco tempo, professor, essa doença, ela tem causado uma mortandade, pelo que está sendo publicado, relativamente pequena. A maior preocupação é evitar com que se alastre em virtude da deficiência do Isso, poder público em isso. tratar do pessoal. Porque até bem pouco tempo, uns 3, 4, 5 meses atrás, a gente ouvia no início do ano de que havia uma mortandade, em média, de acidente de trânsito de 30 pessoas por hora no país. Por hora. Então, a divulgação da pandemia ainda não atingiu esse número de mortandade. Certo? Agora, é uma doença que tem que ter um tratamento e esse tratamento tem que ser nos órgãos de saúde e o governo não está preparado para atender. E é aí onde vem a justificativa do isolamento para que evite esse excesso de mortandade. Eu Isso. tive uma filha que é médica e o esposo contraíram o coronavírus. Interessante. Ela, como médico, teve a doença muito fraca, porém, uma recuperação lenta. O marido, como advogado, teve forte, mas recuperou-se rapidamente. Quer dizer, é uma coisa complicada, uma coisa difícil de se Complicada. ver. Aí, assim, concluindo, né? Assim, eu entendo o que o José está falando, concordo plenamente com o que ele está falando, mas no momento atual, fique em casa. Fique em Nós não casa, temos. Não, não fique em tem casa. outra saída. Não tem outra saída. Mas pense sobre a sua vida, né? O que é que você vai Você fazer daqui para frente? Essa é a grande lição que eu tirei de todos, né? Tanto do Camus, como também desses pensadores. Refletem, mas eles querem mostrar a vocês claramente que uma das dimensões que nos é inegável é a nossa maneira de refletir. Nós temos que reprogramar, nós temos que nos posicionar, nós temos que equilibrar nossa casa, né? Trazer as pessoas mais próximas ao equilíbrio também, você tem essa dimensão também. Nós temos que também ligar para o nosso amigo, como é que está você, mesmo que seja uma besteira, falar uma palavra de incentivo, dar uma força. Então, assim, essa rede que você pode provocar nesse momento, depois começa a pensar de como é que você vai sair, mas nesse momento eu aconselho todos a ficar em casa. Não temos um remédio que nos dê o equilíbrio de conviver socialmente. Tomara que a iluminação chegue na mão desses cientistas e a gente consiga voltar para o meio social. Vai ser igual? Não. Nós, faz quase 3 meses que nós estamos dentro de casa. E na volta vai ter realmente uma grande euforia, mas não é, a grande vantagem que nós podemos tirar disso aí é esse momento de reflexão que nós temos aqui com o José, com o Jefferson, com o Marcos, né? Com o Hulk aqui. Então, nessa dimensão, eu encerro e agradeço a todos, né? E que a gente encontre dias melhores.
Beleza? Boa tarde, professor. Valeu, agradecido pela palestra, excelente.